Olá, pessoal! Na nossa segunda aula sobre a primeira lei de Mendel, nós vamos falar sobre a base celular, que como o nome diz, a base que explica a separação dos chamados fatores, ok? Desde já eu quero incentivar vocês a trocar o nome fatores por genes. Hoje nós já sabemos que os fatores conhecidos aí por Mendel são os identificados genes, ok? Então, Mendel, né, com a primeira lei, ele já identificou a presença de dois tipos de genes nos indivíduos. Um gene que ele chamou de dominante é um gene que está presente em todas as gerações. Na geração parental, que é uma geração de linhagem pura, na geração F1, que era a linhagem híbrida, e na geração F2. E os genes recessivos, que são genes que desaparecem na linhagem F1, né? A característica deles, né, desaparece na linhagem F1 e reaparece novamente na linhagem F2, ok? Então, esses genes, eles vão ser representados por letras e eu escolho a letra, né, a letra que vai representar a característica, ela é a primeira letra do nome da característica recessiva. Então, se eu pensar aí nas ervilhas, né, escolher a característica cor das sementes, amarela ou verde, a característica verde é a característica recessiva. Então, a letra que eu vou utilizar para representar os genes é a letra V, sendo que para o gene dominante o V será maiúsculo e para o gene recessivo o V será minúsculo. Eu tenho três combinações possíveis quando eu penso que as características são determinadas por apenas um par de genes. Ou o indivíduo será um indivíduo puro, né? Ele terá aí dois gametas, ele terá, desculpa, dois genes com dois genes iguais, com alelos iguais. Então, ele vai ser um indivíduo homozigoto. Vou puxar aqui um pouquinho. É um indivíduo homozigoto. Ou ele será um indivíduo híbrido. Ele terá um gene dominante e um recessivo. E ele será chamado de heterozigoto. Tá? É um indivíduo híbrido. Os indivíduos que possuem o gene dominante expressam a característica dominante, cor amarela, e os indivíduos que possuem apenas o alelo recessivo vai expressar a característica recessiva, no caso, a cor verde. Desculpe. Então, vamos entender aqui como que ocorre o processo de separação desses genes, tá? O processo de separação dos genes ocorre durante a meiose na produção dos gametas. Se eu pensar que a característica é determinada por um par de genes, né? Por como que Mendel chegou a essa conclusão de que era um par? Porque ele sabia que o indivíduo era formado a partir do cruzamento, né, da união do material genético de um indivíduo masculino com o indivíduo feminino. Então, de cada um desses dois indivíduos, o indivíduo da geração, né, o descendente, ele recebia um alelo para aquela característica. Então, no caso da cor, vamos imaginar que esse indivíduo aqui recebeu dois alelos diferentes, um alelo Vzão e um alelo Vzinho, um dominante e um recessivo, ok? Quando esse indivíduo for se reproduzir, né, quando for acontecer a meiose para a formação dos gametas, o primeiro passo da célula é duplicar esse DNA. Então, quando ele duplicar, ele vai duplicar os alelos, então ele vai ter aqui, ó, dois cromossomos duplos, cada cromossomo possuindo aí dois alelos referentes à característica cor da ervilha. Na primeira fase da meiose, na meiose 1, o fator aí mais expressivo é a separação desses cromossomos, que nós chamamos de cromossomos homólogos, ok? São homólogos porque, ao longo aí de toda a cadeia de DNA que forma esses cromossomos, eles possuem os genes para as mesmas características. Então, na meiose 1, ocorre a separação desses cromossomos
que são homólogos, né? Ao dividir ali, a célula sofrer a primeira divisão, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. Então, nesse momento, eu já separei aqui, ó, o cromossomo que tinha apenas alelos dominantes do cromossomo duplo que tem apenas alelos recessivos. Então, ocorreu a primeira separação. Na segunda fase da meiose, na meiose 2, o que vai acontecer? Eu vou ter a separação, a divisão dos cromossomos duplos em cromossomos simples. Então, eu vou ter aqui, ó, a célula que contém os cromossomos dominantes e a célula que contém os cromossomos recessivos, os alelos recessivos, e esses cromossomos duplos vão se dividir em cromossomos simples, é a separação das cromátides. Aqui, meiose 2. Então, qual que vai ser o resultado dessa divisão? Quando essa célula se dividir aqui ao meio, eu vou ter em uma célula apenas um alelo Vzão e na outra célula o outro alelo dominante, Vzão. Na célula aqui de baixo que se dividiu, eu vou ter apenas o alelo dominante Vzinho e aqui na outra célula apenas um alelo dominante. Então, ao final da meiose, em cada uma das células que são os gametas, eu vou ter apenas uma cópia do alelo cor da ervilha, ok? Nisso, aqui que o Mendel chegou, né, a conclusão. Na linhagem pura, os amarelos produzem apenas gametas com o alelo dominante, né? Para ser um amarelo puro, o indivíduo tem que ter dois gametas dominantes, dois alelos dominantes, então só vai produzir gametas com o alelo dominante. Para o verde, da mesma forma, o verde puro ele é duplo recessivo, então ele só produz gametas com alelo recessivo. Mas já o amarelo, que é da linhagem híbrida, que é Vzão, Vzinho, eu tenho a possibilidade de produção de dois tipos de gametas. Um gameta contendo apenas o alelo dominante e outro gameta contendo apenas o alelo recessivo. Daí vem as regras para o cruzamento das ervilhas, né, dos indivíduos. Se eu cruzar dois indivíduos amarelos puros, esses indivíduos são homozigotos para o gene dominante e só produzem gametas com o gene dominante. Então, a única possibilidade existente aí de encontro desses gametas é um dominante de um com um gameta dominante do outro. Então, os únicos indivíduos que podem ser produzidos do cruzamento de dois amarelos puros é também um amarelo que puro, ok? Já, se eu passar aqui, ó, para o cruzamento de dois amarelos híbridos, aqui nesse cruzamento vale o mesmo para o verde puro. Se eu cruzar dois verdes puros, eles são Vzinho, 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 só podem produzir os gametas com alelo recessivo. Então, o encontro desses dois gametas com alelos recessivos só vai produzir indivíduos verdes. Agora, se eu cruzar dois híbridos, o híbrido é um heterozigoto, ele tem os dois alelos, o dominante e o recessivo. Então, ele produz dois tipos de gametas, um com o alelo dominante e o outro com o alelo recessivo, o mesmo para o segundo indivíduo. Se eu cruzar esses dois indivíduos, eu tenho 4 possibilidades de encontro. Vamos supor que esse aqui é o indivíduo macho e esse aqui é a fêmea. Como eu estou falando de ervilha, né? Esse é o masculino e esse aqui é o feminino. Então, eu tenho a possibilidade de encontrar um gameta com alelo dominante do masculino com um gameta com alelo dominante do feminino. Então, eu tenho aqui um amarelo. Eu tenho a possibilidade de encontrar esse mesmo gameta aqui do masculino com gene dominante, com o gameta feminino que contém o gene recessivo, é um heterozigoto. O alelo dominante é o alelo da característica amarela, então também é amarelo.
Eu tenho outra possibilidade do gameta masculino com um gene recessivo encontrar com o gameta feminino que contém o gene dominante. E aí eu vou ter também um heterozigoto. O heterozigoto também é amarelo. E eu tenho a possibilidade de encontrar o gameta recessivo do masculino com o gameta com alelo recessivo do feminino. E esse indivíduo duplo recessivo, nós sabemos que ele tem a cor verde. Então, existe aqui uma proporção quando eu cruzo os heterozigotos. Essa proporção é de 3 indivíduos amarelos para um indivíduo verde. Essa proporção aqui da geração F2 é uma proporção fixa. Sempre que eu considerar apenas um par de genes para determinada característica, quando eu cruzar dois heterozigotos, eu vou ter sempre no cruzamento a proporção de 3 indivíduos com a característica dominante, aqui no caso o amarelo, para um indivíduo com a característica verde. Mendel realizou esse cruzamento para diversas características, variedade da cor da semente, forma da semente, cor da vagem, posição das flores, altura da planta, ok? E para todos os cruzamentos das gerações híbridas, da geração F1, ele encontrou na geração F2 a proporção de 3 indivíduos com característica dominante para um indivíduo com a característica recessiva. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha ajudado. Se quiserem assistir mais aulas sobre genética e enviarem dúvidas também ou sugestões, acessem o quadro.com.br. Um abraço e até a próxima aula.